Nós falamos agora do caso que vitimou o pequeno Heitor, 2 anos. A mãe e o padrasto da criança foram presos por maus tratos. Teriam causado a morte da criança aqui em Curitiba. Para falar sobre essa história, eu quero conversar com o Ricardo Vilches, porque o Ricardo conversou com a delegada do caso. Todo cuidado é necessário, não é isso, Ricardo? Essa não é uma história fácil para contar não, Paulo. Não só por envolver uma criança, mas porque esse caso ainda está numa investigação e uma investigação um pouco mais complicada. Boa noite para você, Paulo, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Pois bem, esse menino que nós estamos vendo é o Heitor, tem 2 aninhos de idade. E segundo informações do Hospital Angelina Caron, ele morreu em consequência de politraumatismo e ação contundente. Foi com base nessas informações que a delegada desse caso decidiu pedir à justiça uma investigação mais ampla desse caso e também pediu a prisão do padrasto e também da mãe dessa criança, com o argumento de que eles poderiam fugir durante essa investigação. Bom, nós vamos ouvir a entrevista, um trecho da entrevista que essa delegada nos deu um pouco mais cedo, para justificar exatamente quais as razões que fizeram ela acreditar da necessidade dessa prisão e a suspeita para cima desse casal. Inicialmente ele deu uma declaração aqui na delegacia, falando que a criança teria caído de uma cama de aproximadamente 58 centímetros. O laudo constatou que teria sido um politraumatismo por ação contundente, uma lesão de alta energia. Então não estava condizente com a declaração que o padrasto tinha dado anteriormente. Qual a suspeita da senhora contra a mãe e contra o padrasto? A gente suspeita que seja o padrasto, porque na hora da morte só estava ele e a criança. A mãe, ela estava sendo negligente na condição dela de garante, né? Porque provavelmente essa criança já tinha sido agredida anteriormente. A gente teve esses dados porque a diretora da escola onde a criança estudava nos afirmou que geralmente nas segundas-feiras a criança aparecia com alguns hematomas. A mãe foi chamada ao colégio e relatou que provavelmente era algum tipo de problema de saúde a ser investigado, não deu maiores detalhes. Então, a partir dali, a gente suspeita que essa criança já estava sofrendo maus tratos. A delegada falou em hematomas e essa é uma informação importante, como eu disse, é uma situação em investigação. Paulo, o Heitor foi levado na semana passada para um atendimento médico porque a mãe dele estava percebendo que a criança não estava bem. Levou para a UPA de São José dos Pinhais, que fica ali pertinho do Uberaba, onde eles moravam. E ali naquela situação, a mãe teve o seguinte diagnóstico da UPA, que já encaminhou essa criança para o Hospital Angelina Caron. Essa criança estava tendo uma crise de hipoglicemia, porque essa criança foi diagnosticada com diabetes. Essa era uma informação que ninguém da família tinha naquele momento. Mais cedo nós conversamos com familiares, a avó dessa criança, e ela falou que naquele momento ninguém sabia efetivamente que ela tinha esse problema. E mais, a avó deu uma informação importante pra gente, dando conta de que lá no começo do ano, a mãe, Sabrina, já tinha levado o Heitor para o Hospital de Clínicas aqui em Curitiba por causa de vermelhidões e hematomas que apareceram pelo corpo da criança, no pescoço, no braço, na perninha. E lá no Hospital de Clínicas, segundo a mãe, o diagnóstico da médica que atendeu foi de que o Heitor tinha um problema, uma doença rara, chamada edema agudo hemorrágico. E que essa doença rara provoca sim esse tipo de vermelhidão, provoca sim esse tipo de hematoma, porque o Heitor, ele tem uma fragilidade muscular. Então qualquer batida provoca um sangramento interno. Ele tem essa predisposição de sangrar internamente e que provoca essa vermelhidão. Esse tipo de informação está chegando agora a conhecimento da polícia, que prendeu os 2 preventivamente porque ofereciam riscos e agora eles terão chance de fazer a defesa. Só que há um detalhe nisso tudo, Paulo. Nem a Sabrina, nem o Diogo, o padrasto e a mãe do Heitor, têm ainda advogado. Nós estamos acompanhando esse caso e quando tivermos mais informações, mais novidades, nós vamos voltar aqui no Cidade Alerta com esses detalhes, Paulo. Obrigado, Vilches. Lembrando que como houve a ordem de prisão,
o Estado obrigatoriamente tem que fornecer advogados para eles, né, através da Defensoria Pública ou através da nomeação de um advogado dativo. Mas tem que ter defesa. E nós estamos tomando todo o cuidado, que é o seguinte: há uma denúncia de maus tratos e há uma defesa, uma arguição de que a criança teria uma doença, supostamente essa doença, que causaria manchas. Este é o caminho de um jornalismo sério, que não é o de sair arrebentando e depois não se ter a confirmação de um fato.